Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu de paraquedas por aqui, eu me chamo Renato e esse é um canal sobre espiritualidade. Essa é uma playlist onde eu leio relatos dos inscritos com o mundo sobrenatural. Esse é um especial com 5 relatos que eu separei dos inscritos com encontros com OVNIs. Se você gosta dessa temática, fica aí. Primeiro relato: o encontro na estrada deserta. Era uma noite quente de verão e eu estava dirigindo de volta para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada estava praticamente deserta. Apenas alguns carros passavam de vez em quando. Tudo parecia normal até que de repente notei uma luz intensa no céu. A princípio, pensei que fosse um avião ou um helicóptero, mas a luz estava parada, sem emitir som algum. Continuei dirigindo intrigado, mas sem muita preocupação. De repente, a luz começou a se mover na minha direção. Meu coração disparou e eu reduzi a velocidade do carro, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a luz estava quase sobre mim, percebi que ela era acompanhada de uma estrutura metálica, algo que parecia ser um disco voador. Ele desceu lentamente, como se estivesse me observando. Não conseguia acreditar no que via. O disco ficou pairando a poucos metros acima da estrada, bloqueando a minha passagem. Tentei ligar para alguém, mas meu celular estava sem sinal. A única coisa que eu pude fazer foi esperar. Minutos depois, que pareceram horas, o objeto se afastou rapidamente, sumindo no horizonte. A estrada voltou a ficar silenciosa como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo além da nossa compreensão havia passado por ali. Relato número 2: o mistério na fazenda. Moro em uma fazenda isolada, longe das grandes cidades. Sempre gostei da tranquilidade do campo, mas uma noite em particular mudou a minha percepção sobre o que pode estar escondido por aí. Era cerca de meia-noite e eu estava fechando o galpão quando eu vi uma luz intensa vinda de uma das pastagens. No começo eu achei que fosse um incêndio, mas logo percebi que a luz era azulada e não se espalhava como fogo. Peguei minha lanterna e fui investigar. Ao me aproximar, eu vi que no centro da luz havia um objeto metálico, algo que eu nunca tinha visto antes. Era tipo um disco com cerca de 10 metros de diâmetro. Estava pousado no meio do campo. Quando me aproximei mais, o objeto emitiu um som baixo, quase como um zumbido. E uma porta se abriu na lateral. De dentro saíram 3 figuras humanoides, mas seus olhos brilhavam de uma maneira que não era humana. Nossa Senhora! Não sei por quanto tempo eu fiquei parado, apenas olhando. Eles não pareceram se incomodar com a minha presença. Apenas me observaram por alguns instantes antes de voltar para o disco. Em segundos, o objeto levantou voo e desapareceu no céu. Caramba! Voltei para casa tremendo. É óbvio, né? Sem saber o que pensar. Nos dias que se seguiram, encontrei marcas queimadas na grama onde o disco havia pousado. Mas fora isso, não havia mais nenhuma evidência. Só restou a lembrança daquele encontro que até hoje me faz questionar tudo o que eu achava saber sobre o mundo. Terceiro relato: o visitante noturno. Desde criança, sempre fui fascinado por astronomia. Passei muitas noites olhando para o céu, tentando identificar constelações e planetas. Mas eu nunca imaginei que algo do espaço me visitaria. Naquela noite, eu estava no quintal com o meu telescópio, tentando observar Saturno. De repente, todas as luzes de casa se apagaram e o céu foi iluminado por uma luz intensa. Olhei para cima e vi um enorme objeto pairando sobre a minha casa. Era um disco com luzes piscando em diferentes cores. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer.
Então, uma das luzes desceu em minha direção, como se me escaneasse. Meus músculos ficaram rígidos, como se algo estivesse me mantendo no lugar. Por alguns minutos não pude me mover, apenas observar. Quando a luz se apagou, o disco começou a se afastar lentamente até desaparecer completamente. As luzes de casa voltaram e finalmente consegui me mexer. Entrei em casa tremendo, ainda em choque. Passei o resto da noite sem dormir, pensando no que havia acabado de acontecer. Quarto relato. A testemunha ocular. Minha cidade é pequena e pacata, o tipo de lugar onde todos se conhecem. Mas algo estranho aconteceu alguns anos atrás que ninguém consegue explicar. Era um final de tarde e eu estava na varanda de casa, aproveitando o fim do dia, quando vi um objeto estranho no céu. Era redondo, brilhante e se movia lentamente. Chamou a minha atenção imediatamente. Fui buscar a minha câmera, mas quando voltei, o objeto já havia sumido. Achei que fosse o fim, mas no dia seguinte ouvi no rádio que várias pessoas na cidade tinham visto a mesma coisa. Os relatos eram parecidos, um disco voador pairando no céu, antes de desaparecer, sem deixar rastros. O que mais me impressionou foi que durante a semana seguinte várias pessoas começaram a reportar avistamentos de luzes estranhas à noite e sons inexplicáveis. Alguns até disseram ter visto figuras altas e magras rondando a cidade. Nunca houve uma explicação oficial e o assunto foi rapidamente esquecido. Mas eu sei o que vi e sei que algo esteve entre nós, mesmo que por um breve momento. E o quinto relato de hoje é meu. Eu, lendo um desses relatos que um inscrito enviou sobre esse disco colorido, lembrei de uma situação que eu passei quando eu devia ter uns 10 anos. Eu morava no interior de São Paulo, em Atibaia, e já havia avistado algumas formas no céu, né, bem esquisitas. E um dia eu estava na casa da minha tia, irmã da minha mãe, e a gente foi buscar um primo meu na faculdade. E era uma faculdade que era em cima era bem num alto de um morro, e a gente parou no fim da tarde na lateral da entrada dessa faculdade, numa ruazinha de pedra, que tem até hoje em Atibaia. E lá ficamos estacionados e a vista dava para Pedra Grande. Quem conhece Atibaia conhece a Pedra Grande, que é uma montanha maravilhosa, muito linda. Bom, já era umas 6, 7 horas, já estava escuro. E na ponta dessa montanha, da pedra dessa montanha, eu avistei um disco voador enorme com luzes coloridas em volta dele. E na minha época, nos anos 90, não existia LED, né? E não existia drone. Ninguém nem sabia o que era isso. E eu vi aquilo lá se mexendo, aquelas luzes lindas se mexendo, e eu perguntei pra minha tia: Tia Selma, você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? E ela olhou pra montanha, avistou o disco com as luzes e disse: Estou sim. Lindo, né? Eu falei: bom, pelo menos não sou só eu e não estou alucinando. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem um relato para me contar, me manda, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Se você ficou até aqui, eu te agradeço demais.